Bem, é na verdade um prazer enorme, principalmente não porque eu seja mãe coruja, não é isso, mas por ter tido a chance e a oportunidade de poder entrevistar meu filho, que é cardiologista, que formou-se aqui na nossa Universidade Estadual de Londrina e que muitos dos seus professores são nossos entrevistados no programa, participam do nosso bloco de medicina preventiva e informativa e consegui depois de muitas tentativas e muitos nãos, eu consegui desta vez que ele está em Londrina passeando, eu consegui gravar com ele algumas entrevistas. Por que que eu quis gravar com ele? Não é porque é meu filho, não, porque o assunto, o preventivo, a informação, aquilo a que o programa se propõe, ele tem muito a trazer de novidade para a gente. Até por quê? Porque ele é médico cardiologista nos Estados Unidos, que não é nenhum segredo, todo mundo sabe. E lá as coisas caminham muito mais rápido, em tecnologia, na parte científica, em estudos, em tudo. E eu tenho certeza que ele vai trazer uma grande contribuição ao programa. Por isso é que a gente fala sobre hipertensão no programa de hoje. Bom tê-lo comigo. Boa tarde, Mafalda. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui com você, finalmente. Agora, o assunto é hipertensão. A hipertensão a gente conhece como pressão alta. Correto. Correto? Pode uma pessoa jovem ser hipertensa? É perfeitamente possível. É possível? É possível. O que provoca a hipertensão? Como é que ela se desencadeia? Ninguém sabe realmente o que causa a hipertensão. A hipertensão mais comum, a forma mais comum de hipertensão é o que a gente diz hipertensão essencial. Basicamente não se sabe o que causa, mas é um aumento de pressão arterial, normalmente aos 30, 40, 50 anos de idade, mas é possível, mesmo na juventude, aos 20, 25, 30 anos, é possível desenvolver pressão alta, hipertensão. Mas ela tem algum caráter genético? A hipertensão é geneticamente transmitida, mas também existem fatores ambientais. Alimentação, o fumo, o uso do álcool, tudo contribui para a hipertensão também. O hipertenso tem que se submeter a um tratamento medicamentoso? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Quando a hipertensão ainda, vamos dizer assim, está nos seus estágios iniciais, é possível controlar a pressão alta com exercícios, alimentação adequada, eliminar o sal da dieta. Por quê? O sal causa retenção de líquido através dos rins e isso aumenta a pressão. Pelo menos é o que se acredita que aumenta a pressão arterial. Praticamente em todos os indivíduos, mas aquele que tem a predisposição a ser hipertenso é muito mais. Agora, a partir do momento que o indivíduo é hipertenso, se ele não tem uma disciplina, como você acaba de colocar, ele eventualmente ou fatalmente terá complicações lá na frente. Com certeza. É quase que, vamos dizer assim, uma sentença prolongada, vamos dizer dessa maneira. Todo hipertenso, praticamente sem exceção, vai necessitar de tratamento medicamentoso e todo hipertenso, praticamente sem exceção, terá alguma sequela da hipertensão. E quanto melhor o controle da hipertensão com medicamentos, melhor é o prognóstico do paciente. Em outras palavras, as sequelas serão menores. O coração sofre com isso? Bastante. O coração é um dos órgãos que mais sofre com hipertensão, juntamente com os rins e juntamente com o cérebro. E como é que a gente colocaria, a partir do momento, num estágio super avançado, onde o órgão vital está comprometido, é necessária alguma intervenção cirúrgica? É necessária alguma outra conduta terapêutica? Intervenção cirúrgica somente no caso de a hipertensão ser secundária a algum outro problema. Se consegue se descobrir qual é a causa da hipertensão
e se for uma causa que pode ser corrigida cirurgicamente, como por exemplo a hipertensão renovascular. O que é isso? A hipertensão renovascular é quando existe uma estenose, uma obstrução nas artérias que irrigam os rins. Isso pode ser uma causa de hipertensão, é mais ou menos rara, mas é uma causa de hipertensão. E quando se descobre isso, então se desobstrui as artérias renais através de uma angioplastia, um stent ou, às vezes, inclusive, a cirurgia aberta. E isso pode corrigir a hipertensão. Mas essa é a exceção, não é a regra. Correção cirúrgica de problemas de hipertensão normalmente não é o que se vê. Correção cirúrgica ou intervenção dos problemas, das sequelas que são causadas pela hipertensão é o mais comum. Como, por exemplo, o infarto do miocárdio, o AVC. São patologias que podem, às vezes, ser prevenidas por uma intervenção cirúrgica ou uma intervenção diagnóstica. Mas a gente já ouviu falar muito que a hipertensão ela é silenciosa. Totalmente silenciosa. E que o paciente nunca sabe que ele é hipertenso. Às vezes ele é pego de surpresa. Se não se medir a pressão com uma certa frequência, não se faz o diagnóstico. A hipertensão é totalmente silenciosa até o momento de uma sequela grave, como, por exemplo, um AVC, um derrame cerebral. Então, quando chega nesse estágio, é porque ela avançou demais e a conduta terapêutica, o tratamento é cirúrgico. Se der tempo. Cirúrgico em alguns casos, quando está indicada o tratamento cirúrgico ou intervencional. No caso da cardiologia, por exemplo, uma angioplastia. No caso de um AVC isquêmico, o uso de terapia trombolítica, né? Então, intervenções são às vezes necessárias, mas é para o tratamento das condições de sequela e não necessariamente da hipertensão em si. Você falou em colocação de stent, de angioplastia. Sim. Existe uma diferença, um stent que seria um convencional, não sei, que não tem medicamento, e um que tem um medicamento? Sim. Os stents medicamentosos, aqueles que são tratados com substâncias especiais que diminuem a intensidade de reestenose dos vasos tratados, só é possível nas artérias coronárias. Stents medicamentosos como o Taxus e o Cypher só estão disponíveis hoje no mercado tradicional para doenças do coração. Então, todos os stents que são usados, por exemplo, nas artérias carótidas, nas artérias renais, eles não são stents medicamentosos. Só aqueles sem o medicamento. Correto, os stents convencionais. Certo. E por que há uma diferença de preço? É claro que não compete a você falar isso, mas por que há uma diferença de preço? É enorme, o outro custa o dobro com o medicamento do que o stent. A indicação é de acordo com o caso, cada caso é um caso? Na realidade, se fosse possível utilizar o stent medicamentoso em todos os casos de angioplastia, onde se usa um stent, seria melhor, porque a longo prazo os resultados são melhores. Porém, esses stents não estão disponíveis para todos os tipos de lesões. Vasos muito pequenos, vasos onde existem bifurcações das artérias, são mais complexos, mais difíceis de se criar stents. Com relação ao preço, a tecnologia que se usa para se desenvolver o stent medicamentoso é bastante diferente do stent convencional e, obviamente, as companhias que fabricam esses estão, tentando levar o seu próprio lucro, né? Mas a indicação é bem específica para doenças coronarianas, para vasos coronarianos. Olha, eu tenho bastante assunto para a gente conversar, nós vamos ter oportunidade, nós vamos gravar mais entrevistas, mas hoje a gente fica com a hipertensão. Foi muito bom tê-lo comigo. Prazer é meu. Obrigada. Obrigado a você. Eu espero que você tenha gostado.